Fala galera do Tiro Livre, hoje nós vamos bater um papo com o Newton Drummond, ele que acabou de sair do Coxa, fez um trabalho legal por lá, garantiu o acesso do Curitiba. Tudo bem por aí, Newton? Ô Pedro, tudo bem? Prazer imenso estar falando contigo. Você também, sempre bom o nosso papo. Queria eu começar então por essa história do Curitiba, como é que foi esse ano? Tá com a sensação de missão cumprida, acesso garantido? Sem dúvida nenhuma, né, Pedro? Sem dúvida nenhuma. Esse era o objetivo maior do Curitiba, ascender à Série A, e o trabalho foi realizado com competência, e o clube conseguiu, então, o primeiro objetivo. Claro que a gente tentou ainda brigar pelo título, mas o Botafogo, numa arrancada muito bacana, conseguiu nos tomar a liderança próximo ao final e aí se sagrou campeão. Mas o objetivo foi alcançado com êxito, sem dúvida nenhuma. Legal. E o Curitiba a gente já via desde o começo que o planejamento era esse, que era subir, e foi uma Série B complicada, vários times brigando o tempo todo, então acho que deve dar mesmo essa sensação de prazer mesmo, assim, né, de você conseguir voltar à Série A. E assim, eu sei que você não vai estar lá para o ano que vem, mas qual que você acha que é o grande objetivo? É a permanência? Consegue brigar por algo a mais? Não? Pedro, a grande realidade é ter os pés no chão, buscar um time equilibrado que mantenha o Curitiba na Série A. Esse é o grande desafio para 2022. Era isso que a gente estava começando a tratar, e talvez aí, vou adiantar um pouco, talvez aí tenha sido, vamos dizer assim, o que levou à minha saída, né? Divergências de ideia, que é uma coisa natural, principalmente nesse momento, entendeu? Aqui não vai nenhuma crítica à direção do Curitiba, pelo contrário, mas as decisões precisam ser tomadas em comum acordo, né? Então aí houve uma divergência de pensamento e, bom, aí, enfim, eu acabei saindo. Mas o grande desafio do Coritiba é formar uma equipe equilibrada que se mantenha na Série A num primeiro momento. Se der para beliscar uma Sul-Americana, é possível, é possível. Ainda mais agora tem um monte de vaga, sempre dá para beliscar alguma coisinha. E, Newton, eu queria que você me explicasse, você já me falou disso uma vez, mas cada vez você está com um nome diferente ali, o cargo. Dessa vez era head esportivo, já foi diretor de futebol. Qual que é a diferença desses nomes? É a mesma coisa no fim das contas, não? Na verdade é uma questão de nomenclatura, a meu ver. É uma questão de nomenclatura. Claro que, evidentemente, o organograma de cada clube estabelece responsabilidades, né? Quando tu é um diretor executivo, normalmente tu te reporta a um vice-presidente ou até diretamente ao presidente, né? Na questão do organograma do Curitiba, eu era o responsável pelo futebol, eu era o head esportivo, eu tinha abaixo de mim, mas trabalhando em conjunto, no mesmo nível, três gerentes, né? O Paulo Aquino, o Rodrigo Pinhataro, e depois nós contratamos o Rodrigo Weber, que era do scout do Internacional, do grupo Capa do Internacional, e veio como gerente de captação e mercado aqui para o Curitiba. E nós, quatro, nos reportávamos ao grupo gestor do Curitiba. Então, são organismos, né, estabelecidos conforme o entendimento daqueles que estão na gestão do clube. Então a mudança, head esportivo, diretor executivo, diretor de futebol, é muito mais uma nomenclatura do que uma divisão de tarefas, né? No final das contas, as tarefas são muito semelhantes, muito semelhantes. Entendi. Na prática é tudo meio parecido. E, Newton, já que você É, falou de Internacional, estou com a camisa aqui do Colorado, eu no time do Curitiba, falei, bom, vou com uma do Inter, que ele também se identifica ali. Como que é a sua relação com o Internacional hoje, né? Você viveu uma história gigantesca lá, muitas conquistas. Como é que é a sua história hoje com o Internacional? a minha história hoje é uma história que tem a relação ligada ao trabalho que realizamos de 2002, na verdade, de 96 a 2011, né, Pedro?
Então, isso aí foi marcante, não só marcante pelo período, né, mas também pelas conquistas que o Internacional eh, realizou nesse período. Então, minha relação com o Internacional ela continua sendo uma relação próxima, boa, eu continuo sócio do Internacional, mas profissionalmente ela é distante no sentido de respeitar as convicções e o olhar dos dirigentes, né, que estão no Internacional, respeitar os profissionais que por lá passam, né? Há pouco tempo teve o Jorge Macedo logo depois de mim, depois teve o Rodrigo Caetano, agora está o Paulo Brax, né? Então, são profissionais que estão no mercado, que têm capacidade, competência, e estão dentro daquele pensamento, né? Ou pelo menos a gente espera que sim, que estejam dentro da ideia do que a direção quer que eles façam, né? Então, a minha relação com o Internacional ela é boa, ela continua próxima no sentido de eu ter acesso ao internacional quando eu quero falar com as pessoas, mas profissionalmente eu me mantenho distante por uma questão ética e de respeito aos profissionais que lá estão. Você se considera torcedor do Internacional, de certa forma, ou não? Eu sempre, quando eu estou, vamos dizer assim, no momento como atual, ou seja, deixei de trabalhar no Curitiba, eu volto a ser uma pessoa sem clube, apesar de ser um profissional do futebol, e todo mundo sabe que a minha relação com o Internacional ela vem de muitos anos, né? Não tem como dissociar isso, Pedro, não tem como dissociar. Mas, claro, quando eu estou trabalhando, o meu foco sempre é no clube que eu estou trabalhando. E aí, nesse caso, dá uma secadinha ali para o rival cair ou não chega a pensar muito nisso? Pá, Pedro, eu tenho tantos amigos, sabe que o Denis Abraão foi. Nós jogamos futebol junto, entendeu? Jogamos em vários clubes, nós jogamos tudo futebol amador, né? Mas jogamos no Pombal Futebol Clube, jogamos futebol de praia junto, na Sociedade de Amigos de Capão da Canoa, jogamos no Bamba de la Pejorda, que foi um clube fundado pelo Denis, pelo Deco Nascimento, pelo Hélio Nascimento, que é o Feijão, entendeu? Que o pessoal ali da zona deles, onde eles moravam. Então, eu tenho uma relação muito próxima do Denis, né? Eu sou amigo do Denis de muitos anos, como também sou amigo do Sérgio Vasquez, que é o diretor que acompanha o Denis nessa empreitada. E eu me lembro e faço uma relação com a empreitada que o Fernando Carvalho e eu tentamos fazer em 2016 com o Internacional. É uma empreitada das mais difíceis, por mais conhecimento que tu tenha de futebol, por mais experiência que tu tenha no futebol, é muito difícil, porque tu entra num ambiente que tu não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Então, eu não vou secar o Grêmio. E tem mais, o Romildo, o presidente Romildo, foi colega de aula no curso de Direito da minha mulher. Então, também tenho relação aí com o presidente Romildo. Então, e fora isso, o Beto Carvalho, o melhor marqueteiro de futebol do Brasil, é meu compadre e meu irmão, né? Então, eu fico muito... eu não seco o Grêmio. Eu sei que está muito difícil a situação do Grêmio. Está muito difícil mesmo. Acho que o Grêmio vai ter dificuldade para escapar, mas eu não fico secando. Não fico secando porque eu tenho muito carinho por essas pessoas e eu entendo muito bem o que o Denis e o Sérgio Vasquez estão tentando fazer. Só que é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa quase que missão impossível. Quase que missão impossível. Porque, volto a dizer, Pedro, quando a gente chega num ambiente onde a gente não participou desde o início, não contratou os jogadores, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Os jogadores não conhecem os novos dirigentes, alguns têm uma informação aqui ou ali, alguns até conhecem, mas não há uma intimidade necessária para tu resolver as coisas com rapidez. Se tu está dentro do processo desde o início do ano, tu sabe o que está acontecendo. Se o Denis tivesse e o Sérgio Vasquez tivesse iniciado com o Grêmio esse ano, eu tenho certeza que o Grêmio não estaria numa situação assim. Eles teriam resolvido os problemas, porque eles não têm entendimento dos problemas. Hoje, a grande dificuldade é entender exatamente o que acontece no vestiário do Grêmio. O time do Grêmio a gente vê jogar, o time do Grêmio a gente vê que tem qualidade, tem jogadores muito qualificados. A posição que o Grêmio está é inacreditável. É inacreditável pelo plantel,
é inacreditável pela estrutura do clube, que estava equilibrada, né? As gestões do Romildo equilibraram o Grêmio de uma maneira geral. Então, a posição realmente é uma posição de entendimento difícil. Sim, é difícil até de entender o que está acontecendo, né? Você, com a experiência que Exato. você tem no futebol, deve até ter alguma noção assim do que pode estar rolando, mas só que assim, é difícil de acreditar mesmo, né? E eu torço para que o Grêmio não caia, até porque eu acho que para o futebol gaúcho seria interessante que os dois continuassem na Série A, né? E sempre disputando títulos. Eu sei que o torcedor do Inter não vê desse jeito, mas provavelmente para o futebol gaúcho seria melhor, né? O Grêmio ficar. Eu acho que para o futebol brasileiro, Sim. porque um grande clube como o Grêmio, com a história do Grêmio, não que outros não tenham, né? Mas vamos lá, com todo respeito ao Cuiabá, Uhum. que está fazendo um trabalho maravilhoso, está querendo se estabelecer na história do futebol brasileiro e está trabalhando para isso com dedicação, com afinco e com corretez, né? Ou seja, de uma maneira correta. O Cuiabá ficar na Série A e o Grêmio na Série B para o futebol brasileiro, não que o Cuiabá tenha que ser de Série B, não é isso, só estou querendo um clube que é novo, né? O Cuiabá é um clube novo, então é muito ruim o Grêmio cair, é muito ruim para o futebol brasileiro, é muito ruim o Grêmio cair, mas nós temos aí clubes históricos na Série B e que estão, o Cruzeiro vai para o 3º ano de Série B, o Vasco vai para o 2º ano de Série B. São coisas do futebol que a gente tem que... Quem trabalha no futebol, quem é gestor do futebol, quem tem função dentro de um clube de futebol, tem que olhar para isso com outros olhos, entender melhor isso, olhar isso como um mercado e não olhar como um adversário, e sim como um concorrente, e entender por que esses concorrentes que tiveram uma história maravilhosa, que são clubes com muitos anos de desempenhos espetaculares, hoje estão numa situação como essa. Isso tem que ser olhado com outros olhos. Concordo com você. E, aliás, já que tocamos no assunto Vasco, você também teve uma passagem por lá. Você acha que as coisas tendem a melhorar lá ou está complicado? Podemos esperar o Vasco na Série A em breve ou a coisa é um pouco mais difícil assim? Pedro, a distância é difícil. A minha passagem pelo Vasco da Gama me trouxe algumas informações, e eu não quero ser aqui vamos dizer, mais realista que o rei. Um período muito pequeno, são 6 meses de trabalho. Deu para ver algumas coisas. O Vasco tem um problema muito sério desculpa, Pedro, eu saí aqui. Opa. Entrou uma ligação aqui. Peraí, voltei, senão... Agora voltou. Voltei. Desculpa. Imagina. O Vasco da Gama, naquele período que eu estive lá, tinha um problema muito sério político, né? Uma divisão muito grande da política do clube, né? Vários grupos tentando gerir o clube. E isso, para mim, pelo menos na minha experiência lá, demonstrou uma dificuldade muito grande, porque não há um consenso. Se tu tem um grupo gerindo o clube, já não há um consenso, imagina ter vários grupos políticos, né? Então, o maior problema que eu vejo do Vasco da Gama, pelo menos naquele período que eu passei ali, é esse distanciamento dos grupos políticos, cada um querendo ser o gestor. E, para mim, eles teriam que se unir de uma maneira equilibrada, para poder gerir o clube de uma forma mais equilibrada e para tirar o Vasco da Gama dessa situação. A situação do Vasco da Gama não é só a situação de campo, o Vasco da Gama tem dificuldade na sua administração, tem dificuldade financeira, e se tu não resolver a administração, não resolver o financeiro, dificilmente tu vai resolver o campo, né? Eu espero também, como o Vasco da Gama, como espero que os grandes clubes de futebol brasileiro estejam sempre por cima, porque isso qualifica, isso faz com que os outros deem uma olhada e dizem, pô, tem que fazer o que eles estão fazendo lá, temos que crescer. Então, eu espero sempre que Vasco,
Cruzeiro, o Curitiba, por exemplo, que foi campeão brasileiro. Esses clubes têm que estar na Série A do futebol brasileiro. Essa é a grande realidade. Então, eu vejo assim o Vasco da Gama, eu vejo com essa dificuldade. Para mim, a dificuldade do Vasco da Gama é muito mais a questão política, de eles resolverem de uma maneira adequada, equilibrada, para poder resolver os outros problemas do Vasco. Concordo com você. Seria muito mais legal o futebol com esses clubes bem, né? Os clubes históricos sempre disputando lá em cima. E, Newton, falando um pouquinho de presente, falando um pouquinho de passado, falando um pouquinho de futuro também, porque eu ouvi dizer que tem gente procurando você aqui para São Paulo, onde eu moro, Rio de Janeiro. Tem alguma história por aí? Você está já em contato com outros clubes, não, para a próxima temporada? Bom, Pedro, quando a gente está no mercado e quando a gente sai de um trabalho bem realizado, né, que foi o acesso do Curitiba, e aqui eu faço uma referência ao grupo de trabalho que estava comigo, né, os meus gerentes, Pedro Aquino, o Rodrigo Pinhataro, o Rodrigo Weber, e todos aqueles do dia a dia, cito esses três, e esses três eu quero que todos se sintam citados, e o grupo de jogadores, comissão técnica. Quando tu realiza um trabalho desse tamanho, que é numa Série B, onde tinham 5 campeões brasileiros, né? Curitiba, Cruzeiro, Vasco, Guarani, tinha mais um, né? E o Botafogo. E o Botafogo. E o Botafogo acabou sendo campeão. Então, quando tem uma Série B com 5 ex-campeões brasileiros, né? Ela se demonstra uma competição muito difícil. E o Curitiba conseguiu, e só perdeu a liderança no final da competição, porque o Botafogo embalou, né, e nós perdemos fôlegos naturalmente, porque nós éramos o time a ser batido. Então, os adversários entravam com muita gana contra nós. Então, quando um profissional realiza esse trabalho, ele se coloca no mercado de uma maneira muito clara, né? Então, já tive, sim, não tive nenhuma ligação direta de clubes, entendeu? Mas algumas pessoas ligaram para mim falando da possibilidade de tal clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas nada que tenha sido, vamos dizer assim, tenha avançado, nada que tenha avançado, apenas uma sondagem, uma especulação, e isso faz parte, isso é do mercado, é assim que funciona. Nós estamos chegando ao final de uma temporada e os clubes vão querer se reestabelecer, vão querer se reestruturar, e aí eles começam a pensar em quem podem contar, e aí tem Newton Drummond está no mercado, e Newton Drummond então pode conversar com algum clube aí. Entendi. Para a galera que não trabalha com futebol, como é que funciona essa abordagem? Vem alguém e primeiro pergunta se você aceitaria, como que funciona essa conversa, assim, até chegar nos finalmente você ir para o clube? Não tem muito mistério aí. Aí não tem muito mistério, Pedro, porque, na verdade, é como se fosse entendeu? Preciso contratar um engenheiro, preciso contratar, entendeu? Um advogado, né? Chama a pessoa, né? Expõe o teu projeto, discute alguma coisa, e depois, evidentemente, depois de ajustar, vamos dizer assim, a forma de trabalho, como é que vai funcionar, aí vai para a parte financeira, né? Eu, pelo menos, faço dessa maneira, né? Eu preciso saber exatamente o que o clube quer que eu faça. Evidentemente que a gente tem que trabalhar para o clube, porque cada clube tem a sua história, e cada clube tem o seu, vamos dizer assim, a sua cultura futebolística, né? No caso de clube de futebol. Então tem que ouvir o que eles pretendem, tem que ouvir qual o objetivo do clube, e tentar saber como é que nós vamos montar isso para atingir o objetivo. Feito isso, depois, assim, quanto é que... E aí, o que eu recebo? O que eu vou ganhar? E aí tu acerta a questão financeira. Então, não tem muito mistério, não. É como se fosse uma contratação de um profissional de qualquer área. Nós queremos isso, o projeto é esse, nós temos esse orçamento e bora trabalhar. E aí, bom, então tá, vamos acertar os valores aqui e bora trabalhar, vamos em frente. Legal. E, Newton, agora para a gente ir caminhando mais para a parte final aqui do nosso papo, qual que é a parte que você acha que é a mais legal do seu trabalho com futebol e qual que é a parte mais difícil, mais chatinha, assim? A parte mais legal, Pedro, é a parte de manter
Porque o que as pessoas precisam entender? Normalmente, o torcedor vê o time entrando em campo, sabe que o time treina, mas entra em campo. Só que no dia a dia, na rotina do futebol, nos centros de treinamento que existem hoje, a rotina é com 80 pessoas. São 80 profissionais que trabalham no dia a dia, profissionais que não têm sábado, domingo e nem feriado, porque normalmente se joga ou no sábado ou no domingo, claro, se joga no meio da semana. Quando o jogo é domingo, o último treino é no sábado, né? Se o jogo cai no feriado, tu na véspera do feriado está treinando. Então, e aí não são só os jogadores, né? Nós temos aí segurança, nós temos eu vou citar alguns profissionais, talvez esqueça outros, mas nós temos segurança, nós temos massagistas, nós temos roupeiros, nós temos nutricionista, nós temos o pessoal de apoio, né? Nós temos o pessoal que cuida do campo. Então, são 80 pessoas trabalhando diariamente num CT, e o mais legal é fazer com que essas pessoas estejam, todas elas, comprometidas com o objetivo. Porque se nós não tivermos o roupeiro comprometido com o objetivo do grupo, o roupeiro vai passar um ar de desconforto. Se o massagista estiver incomodado com alguma coisa, ele vai incomodar o jogador quando ele estiver fazendo a botinha do tornozelo. Porque são pessoas comuns, pessoas que têm todas as dificuldades que nós temos. Temos família, filhos, né, pai, mãe, muitos deles, e aí a mãe fica doente, o filho está doente, e eles têm que trabalhar, eles têm que viajar, eles têm que pegar um avião e ir para uma outra cidade para o jogo, e não pode cuidar do filho, não pode cuidar da mulher, da mãe, enfim. Então, o mais legal é isso, o mais legal é conseguir conduzir essas 80 pessoas, mais ou menos, de uma maneira equilibrada, que todos eles estejam satisfeitos com o seu dia a dia. Esse é o grande trabalho, a meu ver, é o grande trabalho do gestor de futebol, né? Claro que depois tem o chato é que tem que dar explicação para quem? Para aquelas pessoas que acham que entendem futebol, que conhecem futebol, que estão sempre dando pitaco, que estão sempre achando que está ruim, entendeu? Esse é a maior dificuldade, né? Porque quando diz assim, esse jogador é mala, esse jogador tem um mau comportamento, cara, isso tudo tu resolve, porque tu resolve com conversa, tu resolve porque tu tem um grupo, entendeu? O cara não é esporte individual, entendeu? Se alguém quiser ser mais do que alguém, vai jogar tênis, vai andar de skate, né? Vai ser um motociclista, vai ser um piloto de Fórmula 1, mas se jogar coletivo, se jogar esporte coletivo, vôlei, basquete, futebol, não tem, tu só vai ser o rei se todo o teu grupo for vencedor. Então, é mais ou menos por aí. Legal. E aí, para a gente encerrar, uma última pergunta. Eu sei que isso é raro no meio do futebol, mas o que você faz no seu tempo livre? Assim, quando não está lá no futebol, não está trabalhando, quando sobra um tempinho, o que você gosta de fazer? Cozinhar. Cozinhar? Eu tenho curso de cozinheiro profissional. Legal. Então, eu gosto de cozinha, eu brinco muito, tem muita... claro, evidentemente, com a família, eu vou para casa, eu armo almoço, eu armo janta com os amigos, entendeu? Eu faço um churrasco, essas coisas assim, e sempre com amigos e com familiares, pessoas que a gente, não é que deixe de ver, mas a gente vê menos do que gostaria, né? Então, eu gosto de cozinhar. E eu até brinco nas viagens que eu faço com as delegações, eu sempre faço críticas às comidas e principalmente aos doces, porque o doce tem uma característica, Pedro, que assim, o doce, a receita do doce tem que ser feita exatamente como ela é apresentada, nas medidas adequadas. Se tu mudar um pouquinho, o doce já não sai como deve ser. Não, que é diferente da comida salgada. Tu pode, por exemplo, dar pão numa comida salgada, tu pode botar um tempero que tu goste e ele ressalta aquela comida, seja uma carne, seja uma massa, né? Seja um feijão, e aí não tem diferença, porque
não estava na receita botar aquela erva, aquele tempero, mas ficou bom. Agora, no doce, se tu botar menos chocolate, menos ovos, entendeu? O doce não vai sair exatamente como é. Então, eu sempre dou nota para os doces nas concentrações. E as minhas notas são... Eu tenho sido muito crítico. Entendi. As minhas notas são... Costuma vender um 10 fácil, não? Não passa de 6. Mas já virou uma brincadeira, né, Pedro? Já virou uma brincadeira. Já faço assim, bem de propósito, né? Então, legal. Esse é o meu hobby. Meu hobby é cozinhar. Legal. Então, quando eu vier para um time aqui de São Paulo, eu quero um churrascão. Quero aparecer no churrascão, ver lá como é que é. Pô, se eu tiver a felicidade de trabalhar no time de São Paulo, nós estamos fechados. Combinado. Vamos fazer esse churrasco, sim. Beleza, meu amigo. Obrigado demais, Newton, pelo papo. Boa sorte aí nos próximos desafios da sua carreira. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer imenso falar contigo e com teus ouvintes ou assistentes do teu canal aí. Um abraço. Obrigado.